capítulo 28 de Mateus, os irmãos logo perceberam que ele falou uma palavra tão extraordinária e que muitas vezes é mal compreendida. Começando minha leitura com o versículo 16: E os 11 discípulos partiram para Galileia, no monte que Jesus lhes designara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade é concedida no céu e na terra. Portanto, ide a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. A frase que eu queria sublinhar com os irmãos é essa frase: toda a autoridade me foi dada. A autoridade no céu e na terra, concedida por Deus Pai ao seu Filho unigênito. O outro texto se encontra em Atos capítulo 1, também palavra de Jesus, depois da ressurreição, antes de Jesus ser elevado da destra do Pai. Versículo 8 do primeiro capítulo: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em primeiro lugar, Jesus recebe absoluta, total autoridade. E essa autoridade, estaremos vendo, é para reinar. Antigamente, um rei tinha sua autoridade para reinar como ser descendente de um outro rei, ser o filho do rei. Jesus Cristo veio para este mundo para estabelecer esse reino sobre o qual ele reina, de maneira que encontraremos que o reino de Deus é o reino do seu Filho. E esse reinado, que realmente significa a palavra basileia, em grego é reinado, está baseado em sua total autoridade. Mas os valores do reino dependem do poder do Espírito Santo. E se lembrarem, no início dos evangelhos sinóticos, o batismo de Jesus é relacionado com esse recebimento da autorização para ele conceder ou batizar no Espírito os seus súditos. De maneira que, quando ele disse nesse texto: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele está dizendo que o reino depende, em primeiro lugar, da fé e reconhecimento que Jesus é nossa autoridade absoluta, que ele é nosso rei e que ao mesmo tempo nós estamos dependendo do Espírito Santo habitar em nós e fazer com que a autoridade dele sobre nossa vida seja um prazer. Por quê? Porque o reino
Deus, como nós acabamos de citar, não é bebida nem comida, mas paz e alegria e na frente justiça no Senhor. A palavra autoridade é uma palavra grega composta de duas outras palavras. A palavra esse aí é o sinal verdadeiro, né? é o X. É o sinal que está aqui. A nossa palavra êxito, extrair e usia, que é a forma do verbo ser. Se quiser entender essa palavra, tem a ver, portanto, aquilo que emana da natureza, do ser agora está gravando, nem vou mexer. da pessoa, ou de qualquer outra fonte que pressiona a pessoa a obedecer e fazer discípulos. Quem são discípulos? São seguidores que obedecem ao seu Senhor. Vai colocar Portanto, exaustor. exousia, a autoridade, que em português é a fonte dessa palavra autor, aquele que planeja, decide, que escreve livros, portanto é o autor, aquele que decide o que vai acontecer, portanto a autoridade tem a ver com esta tremenda realidade que nós não somos autores de nossa vida, nós não temos autoridade sobre nossa vida. Eu posso morrer nesse instante, eu não decidi nascer, eu não decidi onde eu nasceria, nada disso é decidido por mim, mas pelo meu Senhor. Portanto, seu reinado é uma realidade externa a meu reconhecimento. Eu estava viajando para Caxambu há muitos anos atrás, uma conferência em Caxambu, Minas Gerais. Eu estava sentado, pegando uma carona com o Peter Canaff, que começou a editora Mundo Cristão, um amigo chegado. E lá para meia-noite, na estrada Via Dutra, para São Paulo, Rio, ele cansadíssimo, pediu que eu tomasse um banho, só que eu não trouxe a minha carteira. Mas eu achava que não estaria pecando ao pegar o volante e dar um pouco de descanso para o meu amigo. E uma vez que o policial nunca para a gente, sempre parecendo ser pessoa séria. Pelo menos 10 anos, acho que não tinha sido parado. Ela grava. Então, por que não pegar a segunda? Nós já sabem o resto da história. 5 minutos depois, mais ou menos 5 minutos depois, chegamos num daqueles casinhas onde sai o senhor fardado, levanta a sua mão, dá aquele gesto que imagina deveria ter havido um carro na minha frente, mas é invisível, não havia. Uma carro atrás também é invisível. O único carro que eu estava dirigindo. Agora, trocar lugar com meu irmão seria também difícil. Esse encontro com aquele homem fardado foi um encontro de reconhecimento de autoridade. Por quê? Porque se eu não tivesse reconhecido sua autoridade, eu teria passado por cima dele, ou pelo menos ao lado dele e ido embora, sem nenhum problema. Mas o fato é que ele mostrou sinais de autoridade, eu parei e não foi uma parada muito gostosa. Graças a Deus ele veio dessa
nesse encontro com a lei brasileira que a gente não deve dirigir sem carteira no bolso. Eu tinha carteira, o problema é que eu estava em São Paulo. Irmãos, a autoridade é reconhecimento que uma pessoa não é melhor do que eu, não é uma pessoa que tem mais educação do que eu, não uma pessoa que tem qualquer razão de exercer autoridade sobre mim, além do fato de que eu reconheça a sua autoridade. Normalmente marcado por fardo ou por títulos ou por alguma coisa dessa natureza. Quando se trata do Senhor Jesus, Ela grava sempre 2 minutos. a minha fé, a sua fé é que faz toda a diferença. Se este texto está falando a verdade ou não, que Jesus Cristo recebeu toda a autoridade de Deus Pai, e que essa autoridade está sendo exercida agora. Eu fui criado com Índia, e uma das minhas boas experiências foi andar com meu pai de bicicleta para algumas das aldeias onde ele ensinava a palavra de Deus. Ganhei meu desejo de um dia poder lecionar a Bíblia, que foi a volta de uma mesa com vários indígenas por aí, com uma vela, e ouvindo meu pai expor a palavra. Mais de uma vez, andando atrás dele, percebi pelo barulho que havia um cachorro que não gostava de bicicleta e de uma perna que subia e descia. Não sei se é uma ameaça. Então ele saía com seus dentes bem visíveis e eu percebi que esse cachorro tinha autoridade. Eu precisava de um pau muito forte e grosso para dar um toque na cabeça dele e dizer: sua autoridade é maior que a minha. Mas normalmente a gente simplesmente pedalava muito mais rápido até o cachorro cansar de perceber que não era ameaça nenhuma à sua vida. Qualquer autoridade, irmãos, depende da habilidade de fazer você sofrer. Quando o Deus levantou sua mão para eu parar quando estava dirigindo, eu não parei. Era simplesmente porque eu achava que ele não tinha possibilidades de fazer que eu sofra. Minha vida seria tão tranquila se eu não parasse, aliás, mais tranquilo do que se eu parasse. Agora, o policial foi o contrário. Eu achava que ele tinha autoridade para me punir se eu não parasse. Razão que quase todo mundo aqui pararia nessas mesmas coisas. Irmãos, o reino tem autoridade para punir. E ainda que poucos brasileiros admitem isto, e pouca gente pensa mais no purgatório ou no inferno, a ideia de que Jesus, aquele filho de Maria, aquele que morreu tão aparentemente tragicamente, com tanto sofrimento, que ele estaria voltando para estabelecer o seu reino aqui na terra, é uma ideia que não passa na cabeça.
De maneira que, quando eu pergunto aos não cristãos, não crentes, pelo menos, não membros da igreja, se ele crê no Senhor Jesus, claro que ele crê. Porque nós somos um país cristão. Mas não quer dizer com isso que ele tem qualquer temor do Senhor Jesus. Mas o reino só funciona se haver possibilidades de abençoar os seus súditos, dando-lhes privilégios, proteção e tudo que dá para paz e alegria. Mas tem também o poder de punir. Eu lembro que em São Paulo a gente dirigia, mas nunca, absolutamente nunca lembro qualquer penalidade por ter excedido a velocidade das avenidas da grande cidade onde tenho morado nos últimos 50 anos. Tranquilo, se não há um carro na frente, vai uma velocidade mais rápida. Hoje em dia não dá para andar rápido porque não tem espaço na frente do carro. Você tem outro carro lá na frente. Mas isso é outra história. Um dia apareceu aquele sinaleiro dizendo que seu automóvel está sendo acompanhado por um radar pardal fala com. O que quer dizer isso? Que haverá uma punição se exceder aqueles números 50, 60, 70. Os irmãos entendem muito bem. Provavelmente o adulto tem a mesma ideia de colocar fiscalização através de fotografia. No dia eu ganhei no correio de punição, que eu não lembrava de ter nem ideia de estar quebrando a lei, mas tive que pagar. Punição é característica do reino. E se nós chegarmos a uma conclusão que o Senhor Jesus é apenas aquele que nos perdoa, aquele que nunca aplica o que meu pai, colocando um chicote atrás da porta da cozinha e passando algumas regras do nosso reino familiar. Ele dizia assim para nós, 3 filhos daquela altura, minha irmã mais nova não tinha nascido: nesta casa nunca vai se mentir. Aquele chicote é para cavalo, não é para criança, mas ela funcionava muito bem para manter a autoridade do pai. Ele nunca usou, nunca veio ele tirar de lá, simplesmente lá para lembrar. Nesta casa nunca vai se responder para a mamãe sem respeito. Sim, papai, sim mesmo. Nesta casa nunca vai se falar um palavrão. E até hoje, quando escuta alguém pronunciar um palavrão, eu fico arrepiado. Irmãos, a autoridade tem 2 lados. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Porque como
todos nós sabemos, qualquer organização, qualquer país precisa de ter a possibilidade de que todos os componentes estejam alinhados com a vontade do rei. De outro modo, o reino não funciona. Agora, poder é um pouco diferente. O texto de Mateus 28, que nós lemos, e de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que vos tenho ensinado. Em outras palavras, os discípulos de Jesus, aqueles primeiros componentes do seu reino, esses discípulos vão estar ganhando outros discípulos, mas eles não têm, ou pelo menos não devem imaginar, que eles podem criar seu próprio reino, que eles podem exercer sua própria autoridade, em vez de simplesmente ensinar aqueles discípulos a observar tudo que o rei escreveu nas leis dele, os chamados valores do reino. Portanto, sua vida, meu irmão, cristão, é uma manifestação da autoridade do Senhor Jesus sobre a sua vida. E como as leis de Jesus, os ensinamentos de Jesus são exigentes, são detalhados, são como as regras da casa em que eu fui criado lá na Bolívia. Os irmãos entendem perfeitamente bem que precisa de poder. Que adianta ter um texto em Mateus 5 que olhar para uma mulher e ter um desejo é cometer adultério? Isso não é exigente demais? Por quê? Porque a palavra de Deus declara que adúlteros não entrarão no reino, não terão herança no reino. Efésios capítulo 5, versículo 5. Portanto, se eu vou viver uma vida de pureza, que é obviamente exigido por Jesus, disse que seu óleo cria problema para você, tira o seu óleo. Claro, eu não estou vendo ninguém com um óleo só, porque ele ficou com tanto literalmente entender essa palavra que ele foi tirar o seu óleo. Não, irmão, o reino de Deus é paz e alegria. Portanto, eu quero saber como que é esse poder do Espírito Santo. Como que funciona essa reação de ter recebido Atos 8 no Monte das Oliveiras, logo a Jesus exaltado a destra do Pai, daquele Senhor exercer sua autoridade através do Espírito que habita em nós. Os irmãos têm suas Bíblias e querem abrir por um texto em João
capítulo 14. Acho que o programa não é muito legal. Esse discurso, esse ensinamento de Jesus Tá. no cenário, Placa de imagem. onde ele pela primeira vez vai falando sobre o efeito do Espírito Santo vindo sobre nós. Gravação. Dom. Veja aqui, no versículo 23. O freio dela era baixo. Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. Frame? O que é o E frame? o Pai, meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Esse versículo 23 Eu sei, tá. diz que cada um de nós que temos recebido o Espírito prometido nos versículos anteriores, deixa eu ler esse versículo aqui. Começando no versículo 15, se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, ou encorajador, para que fique para sempre convosco o Espírito da verdade, para o mundo não poder receber, que não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, vós, pois ele habita convosco e estará em vós. Aqui está o Espírito que Jesus promete. Vai dar poder para nós. Poder para quê? Poder para amar a Deus. Primeiro mandamento. De maneira que, se alguém amar a Jesus, amar ao Pai, e tem o Espírito Santo morando nele, Potencializou. ele terá alegria em obedecer os céus. Todos os conflitos no Meio Oriente nesses dias são conflitos entre alguém que está a favor do rei, ou do presidente, ou do líder, e aqueles que são contra. Coisa de novo. Essa mesma divisão existe no mundo hoje. Obviamente, nós vivemos pacificamente nesse Emanar país. do próprio corpo. Por quê? Entendeu? Porque Deus nos dá um período Você, de descanso da perseguição que antigamente seu corpo era uma realidade nesse país. Eu lembro o pastor contar da sua experiência do seu pai lá na Bahia, andando a cavalo. De repente ele teve um impulso muito forte de desmontar, ajoelhar e começar a orar. E eu orei lá em voz alta, para que Deus cuidasse, que Deus abençoasse os assassinos, os ladrões, os assaltantes, não sei quem mais, montam o seu cavalo com os viagem. Mas depois ele me convidou a visitar um certo sujeito. Você estava doente, e quando ele chega lá, eu mesmo sou assim. eu pedi para que ele orasse. Aquele indivíduo diz: isso não é isso, senhor. O senhor lembra que estava nessa cidade? Desmontou Coisinha na garganta, assim. e começou a orar pelos assassinos que uma arma habitava o seu coração. Sério? E eu ia disparar para que você passasse. Mas é muito Mas depois dessa oração, eu vi que você estava acompanhado por uma escolta e eu não tinha coragem de manter. Irmãos, isso é o Brasil da antiguidade. Meu pai já recebeu Mas é uns camarão. não sei se era uma coisa, ele estava andando de bicicleta, ele caiu da ponte lá. No nosso vale, dois
Largava as duas, Primeiro largava as duas, 10 irmãos nossos, inclusive, nacional canadense. Irmãos, não imagina que é normal quando nós vivemos nessa paz. E a Bíblia indica claramente que antes do fim, antes de Cristo voltar, que o poder de Satanás para levantar oposição a este reino de Jesus, ele ficando cheio de raiva, segundo Apocalipse capítulo 12, vai levantar novamente uma grande perseguição contra a igreja. E a grande pergunta é se nossa fé vai levantar e vai chegar a poder resistir por causa de uma fé que sofrer por Cristo não é tragédia nenhuma. Eu lembro de um adolescente na grande perseguição dos romanos, século III. E eram soldados numa casa de crentes para buscar uma Bíblia. Os pais tinham se escondido. Lá estava essa adolescente. E eles perguntaram: onde está sua Bíblia? Se você foi mas eles perceberam que não havia uma maneira de forçá-la a falar. Eles pegaram uma vela, acenderam aquela vela e começaram a queimar o punho dessa jovem, 13, 14 anos. Apareceram os ossos daquele carne, mas ela não abriu a boca para falar. Onde está escondido a Bíblia? Irmãos, este reino de Jesus, sua autoridade, se mantém e a igreja se mantém em pé por causa do poder do Espírito Santo. Recebereis poder não apenas para testemunhar, não apenas para falar com os vizinhos, não apenas para ganhar pessoas para Cristo, mas poder para resistir o reino deste mundo. Se você quiser dar uma olhada, é interessante que essa palavra autoridade vai aparecer aqui na Bíblia, em relação ao império satânico. Colossenses capítulo 13. Quando eu percebi que era a mesmíssima palavra, ele nos tirou da autoridade exorcia das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Só que esses dois reinos estão em conflito. Esse conflito nós não sentimos quase neste abençoado país chamado Brasil. E uma das razões que o Evangelho cresce aqui tão rapidamente, mas lá na China cresce também, e lá há perseguição, especialmente para aquelas igrejas que não admitem que uma autoridade do governo controle o que é pregado. Portanto, são presos, trabalhos forçados. Eu vi um irmão chamado Josué, que passou 21 anos em trabalhos forçados, que era uma tortura diária durante 21 anos. Depois de seu pai, que era pastor, fuzilado pelos comunistas, e ele mandado para o campo de trabalho.
companheiro de quarto em Wheaton College era o John Stan. O John Stan, meus irmãos, era sobrinho do famoso John Stan, mesmo nome, casado com Betty, que foram missionários da China, quando Mao Tse-tung já estava conquistando esse país com tanta gente. Venceu o mal que você E na cidade onde eles viviam com seu bebezinho, emocionando, imperador. em 1934, no dia 6 de dezembro, entraram na casa, colocaram uma opção para eles: se vocês quiserem voltar para o seu país, precisa negar a Jesus e quebrar esse pacto que vocês têm com ele, com o seu rei, com sua autoridade. Vocês serão decapitados. Eu não sei como eu teria reagido naquele dia de 1934, mas eles decidiram não negar a Jesus. Eles foram tirar as suas roupas e ficaram com as roupas interiores. Foram forçados a marchar para outra cidade, envergonhados. Quando chegaram lá, foi amarrado uma árvore na cabeça dele. Tio do meu companheiro, amigo, missionário também, América Central. A cabeça rolou no chão. A Beth caiu em cima do corpo dele e declarou a cabeça dele. Mas as forças inimigas são muito contrárias ao reino do Senhor Jesus. E se nós entendermos corretamente o que diz a palavra de Deus em relação à perseguição que está ocorrendo para milhares e milhares de pessoas hoje, enquanto nós estamos tranquilamente, podemos nos dirigir para a igreja, podemos cantar hinos, podemos ter uma Bíblia ou mais de uma Bíblia em casa sem qualquer medo. Mas isso não é comum em grandes partes deste mundo. O reino de Deus é um reino em que nós ficamos convictos que Jesus tem plena e absoluta autoridade, não somente nesta vida, mas na vida vindoura. E Mateus 10 diz: se nós confessarmos Ele nesta vida, Ele nos confessará diante do Pai na vida vindoura. De maneira que nossa fé é confessar aqui e confessar lá. Isto é, nosso nome como fiéis súditos do Rei Jesus. Essa autoridade sobre a sua vida, estaremos vendo durante os dias, atinge todos os aspectos: pensamento, ação, ambições, desejos e práticas que podem ser até perigosos. E nós teremos que parar. Meus irmãos, como é bom pertencer ao reino, mas é igualmente bom saber que haverá poder da parte do Espírito, receberá o poder para não negar o Senhor Jesus, nem com palavras, nem com ações. Se
Senhor amado, obrigado que tua palavra nos dá este imenso privilégio de viver num reino que já existe, um reino que pertence ao amado Senhor Jesus, que tem as marcas nos punhos da sua morte tão cruel e agonizante na cruz, para que nós possamos adentrar nesse reino e pertencer a Ele. Muito obrigado, Senhor Deus, que qualquer que seja o nosso futuro, qualquer situação que possamos ser colocados e ter que enfrentar, que nós temos acesso ao poder do Espírito para ser testemunhas em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, seja no bairro do Norte, seja no país do Sul. Nós precisamos que todos nós possamos confessar Jesus em Bauru, enquanto vivemos aqui com fidelidade e amor, e que o Senhor Jesus seja de fato Senhor e Rei da nossa vida, e que seja visível Apesar de que a gente tem esse efeito esse branco, mas é mais menor. E é quase imperceptível. Não tem problema aqui. Ele tem esse problema, mas é uma coisa aqui que não é grande, é uma coisa. Esse aqui tá. E o monitor do computador tem muito mais resolução do que o outro. Sim, mas em alguns casos isso parece um pouco fechado. A TV parece que não tem o Espírito Santo. Todo o poder foi dado ao Senhor nesses dois lugares, no céu e na terra. salvar isso aqui. Amém? Vou levar no pendrive. Está? A mais dela. O programa está instalado aqui, tá instalado. Você gravou inteiro, não gravou? Gravou inteiro. Eu creio que o Espírito de Deus vai te falar esses dias. Uma mensagem muito quente. Falar da situação com toda a liberdade. Né? Por isso nós estamos aqui e vamos continuar. Amanhã nós retornaremos a partir das 15 horas. Exatamente para deixar o Senhor vai falando nesse tempo de renovo do Espírito Santo no nosso coração. Aquele que tem todo o poder. Poder para tirar você de casa, trazer você aqui, poder para entrar na sua mente, no seu coração, poder para mudar a história, poder para curar, libertar, restaurar, ensinar, que é o Espírito que ensina. É só você vir e abrir o seu coração que o poder do Senhor fará o resto do seu viver. Escutar? Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Agora que eu não nem aquela mentira, não me pensou para isso. Não tenho plano de algo. Todo o coração, garante o Senhor.
natural dela. Declare agora Jesus como Rei sobre a sua vida. Diga: Senhor, aquilo que eu ouvi na palavra é para mim, não é para o outro. Diga: Senhor Deus, eu quero fazer parte do teu reino. Eu não quero só receber os benefícios do reino, mas eu quero assumir os compromissos com o reino. Talvez você venha tendo dificuldade. Diga: Deus, eu tenho tido dificuldade para assumir os compromissos com os valores do teu reino. Mas eu quero, Senhor Deus, nessa noite de sexta-feira, renovar o meu voto com o Senhor. Eu quero me render aos teus pés, assumir a tua autoridade. Se as tuas mãos estão erguidas dizendo pare, eu quero parar. Se as tuas mãos estão erguidas dizendo caminhe, eu quero caminhar, porque a autoridade pertence ao Senhor. Pai querido, nós ouvimos a tua palavra e ela, ó Deus, tem o sabor de um favo de mel. Ela tem um sabor que vem do teu reino. Ela vem com a autoridade do Senhor. Ela vem no poder do Senhor. Ela vem na dimensão do Senhor. E é por isso, Deus, que o Senhor que ouviu as orações e tem visto os corações, é o teu Espírito que opera em nós o querer e o efetuar segundo a tua boa vontade. E se o Senhor está operando o querer nessa noite, Deus, é o Senhor mesmo de acolher essas vidas e orientá-las no caminho do Senhor. Por isso recebe, ó Deus, a nossa gratidão, porque temos a liberdade de vivermos esse reino. Hoje, ó Deus, no nosso país, na nossa cidade, nós temos esse privilégio de cantar e levantar a nossa voz. Mas nós queremos, Senhor Deus, sermos um povo preparado para o tempo de liberdade ou o tempo de opressão. Sermos um povo firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não levou ao Senhor. Se temos, ó Deus, pecado contra ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e sobre nós levante o teu rosto, sobre nós conceda perdão, sobre nós conceda graça, para que sejamos uma igreja forte, unida no poder do Espírito, uma igreja não dividida, mas uma igreja unida para glorificar o único reino. Não é o reino de uma denominação, não é o reino de um pastor, não é o reino de uma visão de ministério, mas é o reino de Deus aqui na terra, onde o grande Senhor é o Senhor Jesus Cristo, onde o grande homem